Então, nós da indústria entendemos que a melhor via de melhoria das condições socioeconômicas dos trabalhadores são dois fatores. Primeiro, o incentivo ao investimento e descentralização, inclusive para o interior. E segundo, a negociação bilateral, fruto de ajuste do diálogo entre as partes, os sindicatos de trabalhadores com os sindicatos dos empregadores. Vamos falar mais sobre a manutenção do emprego, então, no próximo bloco. Nosso debate sobre o reajuste do salário mínimo regional continua daqui a pouco. O Marca Paraná faz um rápido intervalo e volta em instantes. Até já! Sempre que a discussão sobre o reajuste do salário mínimo acontece, os empregadores falam em demissão. Porém, recentemente, os números mostram que o Paraná vem batendo recordes na geração de empregos. Em fevereiro, a criação de empregos formais no Paraná foi a quinta maior registrada no Brasil. De acordo com dados do Ministério do Trabalho, foram criados 13.710 empregos com carteira assinada no Paraná, um aumento de 0,62% em relação a janeiro. E eu quero começar esse bloco perguntando para o Sérgio o seguinte: a Força Sindical é totalmente a favor desse reajuste ou vocês temem que aconteça o que até o Hélio falou no final do primeiro bloco, mas que existam demissões? Nós queremos deixar bem claro, nós já falamos na criação do piso mínimo estadual, que a grande preocupação do empresariado era com as demissões. Inclusive, o nosso deputado Rocha Loures, que foi quem representou a entidade patronal, colocou essa preocupação. E nós falamos, olha, foi implantado no Rio Grande do Sul, não houve demissão. Na época da Constituição, quando se diminuiu de 48 horas para 44 horas de trabalho, também não houve desemprego. Quer dizer, a preocupação do empresário nesse momento é que eles vão ter que se adequar, em algumas empresas vão ter que se adequar, porque a maioria algumas empresas elas praticam só o piso, que é o grande problema hoje salarial. E se nós olharmos aí os números, a economia se manteve no Brasil exatamente porque foi aquecida a economia. E nesse momento, com um piso maior sendo instituído no Paraná, o empresário vai ter que discutir com os seus trabalhadores. Nós temos empresas do interior que saem de Curitiba, foi aí para Itajaí, o Irati, paga só o piso. Aqui em Curitiba não. No interior do estado só paga o piso. Se nós instituirmos um piso muito baixo, nós vamos continuar sendo o estado com os piores índices. Ou nós começamos a pagar melhor, para aquecermos o interior, para que se possa consumir mais, para manter o trabalhador do interior, que a bancada patronal discorda, nós vamos ter a capital cada vez mais inchada, as favelas aumentando, e é lógico, interessa para alguns grupos, interessa. Quanto mais mão de obra tiver aqui, mais barato vai ser para contratar. Então eu acho que o piso não traz desemprego, já está provado que não traz desemprego, principalmente no momento que vivemos. O momento hoje é de crescimento econômico. Uhum. Dizer que hoje vai dar desemprego é um absurdo, não vai dar desemprego. Uhum. Vai tirar a competitividade das empresas? Não vai tirar a competitividade das empresas, porque elas têm hoje uma gordura. Se nós compararmos com São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o Paraná que paga menos salário. O Cid está falando aqui que falta profissionais Está faltando mão de obra. Então eu vou pedir para o Acre comentar. Você concorda? Você acha que não vai haver demissões? Ou as pequenas empresas podem cortar alguma coisa? Veja uma coisa, o que tenho falado desde o começo. Nós estamos tratando como se todo mundo fosse igual nesse mercado e não é. Nós temos empresas de pequeno porte que têm grande dificuldade de assimilar esse tipo de impacto porque não tem gordura. Nós temos outras situações de empresas que têm falta de mão de obra, mas a grande motivação de falta de mão de obra é falta de mão de obra qualificada. Tem havido uma evolução no processo industrial, principalmente, onde se requer profissionais mais qualificados e nem sempre esses estão disponíveis no mercado. E aí a grande realidade da economia que faz com que o salário supermercado, caixa de supermercado, falta no vestuário mesmo, tem problema de encontrar, mas não é só nos qualificados, há uma falta de mão de obra, acho que está atingindo vários setores. Veja uma coisa, Cid, a gente, o princípio básico da economia, a lei da oferta e da procura, se há falta de profissionais, os salários sobem naturalmente, não precisa o governo decretar um piso salarial, a própria economia vai fazer com que os salários subam.
Então, é isso que nós acreditamos, numa economia mais livre, onde haja o estabelecimento através de negociações livres, categoria por categoria, região por região do Estado, e que se encontrem as verdades de cada segmento da economia, de cada tipo de empresa, de cada região. Não verdade, através de um decreto que está o projeto não vai tirar isso da nossa possibilidade de discussão. O projeto é bem claro, não tira a liberdade de continuar discutindo. Não é impositório, não é um piso. É somente para as categorias ainda organizadas. É lógico que quando você tem um piso como referência, e não mais o salário mínimo como referência, todas as categorias vão querer discutir em cima dela. Então isso faz com que as discussões com os empresários tendem a evoluir no piso. Não só no reajuste salarial, que quando a bancada senta, que tem o NPC tanto, então nós vamos reajustar só isso. Mas nós temos que contar outra coisa importante. E as perdas salariais que esses trabalhadores perderam nos últimos anos? Será que nós já recompomos todas elas? Não. Nós não recompomos. Nós temos ainda muita coisa para recompor. Lógico, não vamos recompor da noite para o dia, mas pelo menos nós temos que dar um básico. E piso não é salário, é o mínimo que se pode dizer. Eu acho que o Paraná, pelos indicadores que nós temos, merece um piso, quem sabe até bem melhor do que esse que o governo está propondo aí. Diga-se, você quer comentar? Sim, eu queria comentar, né, o seguinte, que de fato nós temos aí uma legislação desse piso regional, e que na verdade, como temos o salário mínimo também. Se você fosse deixar pelo mercado, hoje o salário mínimo valeria no Brasil R$ 276. Como que eu fiz esse cálculo? Eu peguei o salário mínimo de julho de 94, que valia R$ 64,79, e joguei a inflação em cima, que normalmente era repassado isso pela inflação. No entanto... Seria de quanto? Repete? R$ 276. O salário mínimo hoje vale R$ 510. Eu sempre indago o seguinte, que país nós teríamos com salário mínimo de R$ 276? Porque esse dinheiro ele também movimenta a economia. Foi a causa principal desse país romper o ciclo de 2 décadas de estagnação. Então, eu até entendo a posição patronal, mas eu vejo o seguinte, né, é um olhar, ele está olhando isso com uma estrutura do Brasil da década de 80, década de 90, quando nós tínhamos baixo crescimento econômico e, de fato, você não tinha, como você tinha esse baixo crescimento econômico, tudo era impactado nos custos, por isso nós tínhamos inflação. Mas nós estamos vivendo um país agora de um novo ciclo econômico, de crescimento. E esse crescimento, ele está sendo sustentado no mercado interno. E o que justifica esse mercado interno estar com essa dinâmica que está? É o salário mínimo, é os aumentos reais, é o crédito consignado, é a correção da tabela do imposto de renda, ou seja, as famílias passaram a ter mais renda, passaram a consumir. E as empresas estão com uma nova situação hoje. Com esse aumento de demanda, elas conseguem absorver custos, porque o importante, até o seguinte, as pessoas falam, a China é a nossa grande preocupação. A China está tendo uma pressão em custo salarial também, porque o salário lá de fato é muito baixo, mas essa vantagem, a China não é o nosso paradigma. A China hoje é um exemplo que está mudando esse exemplo. Eles estão lá também aumentando seus salários. E uma outra coisa, a China é competitiva até muito mais pela margem de lucro muito baixa que se tem na economia chinesa, que é de 3%. Então se olha só o salário baixo na China que está aumentando, mas se olha o seguinte, que eles montaram uma estratégia de crescimento baseado em baixas margens de lucro. Vamos trazer mais gente então para essa discussão, vamos acompanhar a opinião do líder do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Luiz Cláudio Romanelli, sobre o risco de demissões. Nós temos a convicção que nós praticamos uma política fiscal em que nós reduzimos os impostos das empresas e a troco queremos empregos e salário. O piso é um instrumento para poder, de fato, diminuir a desigualdade na distribuição da renda. E nós sabemos que ele não causa desemprego, ao contrário, ele gera renda, gera consumo e ainda acresce mais 150 milhões por mês de massa salarial para o consumo no Paraná. Hélio, você já ia comentar antes de eu te perguntar? Então comenta. Realmente, a política fiscal, ela realmente é um instrumento eficiente para poder realmente gerar mais emprego. Realmente essa é uma alavanca espetacular que o governo tem e tem demonstrado na crise mundial
através da aplicação de redutores de impostos em cima da área automobilística, da área de linha branca.